Olá e seja bem-vindo de volta ao nosso mini curso de C. Eu sou o Fernando e esse aqui é a parte 2 do nosso módulo 3, onde vai falar mais sobre as operações lógicas. Então, a parte 1 é o vídeo anterior. Se você não viu aquele vídeo ainda, pausa esse vídeo, corre lá para ver a parte 1, assiste ela por completo, depois você vem aqui para você seguir realmente o nosso fluxo desse curso, beleza? Só retomando então o objetivo desse módulo 3, eu já ensinei para vocês lá na parte 1 como é que você manipula as expressões algébricas na linguagem C, e agora eu vou introduzir o conceito de estruturas condicionais, que é a parte lógica da nossa programação. As operações lógicas, então, elas têm como objetivo alterar o fluxo de operação no código, através de comparações entre variáveis. E isso vai ser extremamente importante para você manipular o código do jeito que você quiser, dependendo dos valores das suas variáveis. Mas antes de entender essa parte de comparação, vamos entender o que é o fluxo de operação do código. Bom, você deve ter reparado já que o nosso código ele é executado de maneira sequencial. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e assim vai. Então, por exemplo, no passo 1 eu posso criar uma variável, passo 2 eu posso atribuir um valor a essa variável, e o passo 3 eu imprimo o valor dessa variável na tela. Tudo isso é feito de maneira sequencialmente, né? Como se fosse o nosso algoritmo mesmo, tudo sequencial. Então, o que as operações lógicas elas vêm agregar ao nosso código? Elas dão uma quebra nessa sequência. Então, com a operação lógica, eu tenho uma estrutura condicional que eu coloco entre dois passos ali. Essa estrutura condicional, se ela retornar uma verdade, eu posso fazer com que ela execute o passo 2. E caso ela seja mentira, caso a condição ali não seja satisfeita, ela pula o passo 2 e vai direto para o passo 3. Ou seja, eu consigo flexibilizar o meu código e decidir ali, em tempo de execução, o que vai ser executado ou não. E a estrutura condicional mais famosa ali para você utilizar e comparar as variáveis é a estrutura if, then, else, ou se, então, caso contrário. E ela vai aplicar justamente o último conceito que vocês acabaram de ver naquele fluxograma, mas eu vou explicar ele agora com mais detalhes para vocês. Então, ali a gente tem a estrutura condicional if, que é o nosso se, que vai ser utilizado para comparar as variáveis. E reparem ali que a ação 1 só vai ser executada caso a comparação seja verdadeira. Então, if verdade ou se verdade, then ação 1. Então, ação 1. E depois executa a ação 2 e assim vai. Caso ela seja falsa, ela não vai executar aquele trecho ali da ação 1 e vai pular direto para a ação 2. Isso, então, é o nosso if, then. Mas onde é que entra o else, então? O else existe caso a gente queira executar uma ação caso a estrutura condicional retorne um valor falso. Então, if verdadeiro, then ação 1 e depois a ação 3. Mas if falso, else, ele vai então executar a ação 2. Então, se verdadeiro, ele vai executar a ação 1, caso contrário, que é o nosso else, ação 2, e assim ação 3 depois, e sucessivamente. Agora vem a parte importante, que é como é que a gente vai realizar a comparação entre duas variáveis. E essa é uma parte importante de vocês anotarem, que a comparação ela sempre acontece entre duas variáveis apenas, ou então pares de variáveis. Esse é um erro que muita gente comete quando está começando a programar e está começando nessa parte de estruturas condicionais. E vocês vão entender agora como é que eu vou fazer então uma comparação para não ter erro quando vocês começarem a programar. Bom, dado que a gente tem uma variável ali, duas variáveis, eu coloquei o nome dela de valor 1 e valor 2, a gente tem então as seguintes comparações que a gente pode fazer, as mais básicas. Sempre então entre dois valores. O valor 1 ele é maior que o valor 2? O operador que eu uso para isso é o símbolo de maior. O próximo é, o valor 1 é menor que o valor 2?
E o operador que eu uso para isso é o símbolo de menor. Eu posso também perguntar se o valor 1 é maior ou igual que o valor 2. Ou seja, para isso eu vou combinar o símbolo de maior com o símbolo de igual. Ou eu posso também perguntar ao contrário, perguntar se o valor 1 é menor ou igual que o valor 2. Então, para isso eu vou combinar o símbolo de menor com o símbolo de igual. Eu também posso ver se o valor 1 é igual ao valor 2, e para isso eu vou usar dois símbolos de igual, um junto do outro. E por fim, eu posso perguntar se o valor 1 é diferente do valor 2. E para isso eu uso o ponto de exclamação combinado com um símbolo de igual. Essa aqui é a opção as comparações mais básicas que você pode fazer. E vamos mostrar no código um exemplo bem simples de como é que eu posso realmente implementar isso aqui utilizando também aquela estrutura if then else que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente pode fazer isso na linguagem C basicamente escrevendo if then else. Sem o then, na verdade, mas vocês vão entender agora. Então eu vou colocar lá if, abre parênteses e colocar a minha expressão algébrica ali dentro. Então eu vou colocar uma comparação entre dois valores. Abro chaves e faço um código ali. Então aquele código que estiver entre as chaves só vai ser executado caso a condição for verdadeira. Para eu criar então um if then else, eu faço a mesma estrutura, só que depois de eu fechar as chaves do if, eu coloco um else. E aquele código do else que tiver entre as chaves só vai ser executado caso a condição ali for falsa. Vamos ver agora lá no Visual Studio uma implementação disso aqui para vocês realmente entenderem como é que funciona. Então vamos ver agora se a gente realmente conseguiu absorver os conteúdos e os conceitos do if then else, das expressões lógicas, e tentar codificar isso aqui em um programa. E o programa que eu vou fazer agora vai ser um programa que retorna para o usuário se ele é maior de idade ou não. Para isso eu vou ter uma variável do tipo int, que vai receber o valor da idade do usuário, e depois eu vou fazer uma comparação lógica para ver se a idade que ele inseriu é maior ou igual que 18. Mas vamos por passo a passo aqui, com calma, para a gente fazer tudo tranquilo. Então, primeiro eu vou criar minha variável aqui do tipo int, que é a idade. E depois, então, eu vou pedir para o usuário inserir a idade dele. Feito isso, eu vou escanear esse valor e atribuir a variável idade. Feito isso, então, agora a minha variável idade está carregada com o valor que o usuário inseriu. E está na hora, então, de a gente fazer a nossa comparação lógica. Para isso, eu vou usar o if, que eu já mostrei para vocês agora. Então, o que eu disse no começo é que se a idade for maior ou igual a 18, eu vou fazer uma ação. Eu vou escrever exatamente isso aqui no meu código. Se idade for maior ou igual que 18, eu vou realizar uma ação que estará entre essas chaves, que no caso eu vou mostrar para o usuário que você é maior de idade. Já dá então para a gente executar o código e ver se está funcionando. Compilei meu código então aqui, vamos ver se está rodando ele, tranquilo. Abri aqui, vamos ver se vai. Apareceu ali para inserir a idade, eu vou inserir uma idade, um valor maior que 18, vou inserir aqui 20. E apareceu aqui, você é maior de idade. Está funcionando corretamente, mas vamos ver o que acontece se eu inserir um valor menor que 18. Vou inserir então aqui 10. Não aconteceu nada. Por quê? Aconteceu, na verdade, exatamente o que eu mostrei naquele fluxograma lá no começo. A comparação lógica aqui, a expressão, resultou em um valor falso, resultou numa mentira. Então, o que ele faz, ele não executa o código que está aqui e pula para a próxima ação. A próxima ação do código é o return 0, que é encerrar o programa. E foi exatamente isso que ele fez. Ele não printou nada na tela e pulou já para o return 0. Vamos ver o que acontece então, se a gente colocar aqui o nosso else, que é o caso contrário do if. Então, o caso contrário é se for menor que... se a idade inserida, for menor que 18. Então, para isso, eu vou colocar você é menor de idade. E então, caso o usuário, caso isso aqui retornar uma mentira, vai aparecer então que ele é menor de idade. Vamos ver então se o nosso programa vai funcionar.
Compilei aqui o código. Vou inserir, então, um valor menor. Vou inserir 10 de novo. E agora apareceu você é menor de idade, justamente porque eu coloquei um else ali. Ou seja, eu criei uma condição contrária, um caso contrário, que executa toda vez que a condição primária ali, que é a idade maior ou igual a 18, for falsa. E é assim, então, que a gente inclui o conceito de if then else dentro da linguagem C e também já mesclando aí um pouco das expressões lógicas. Bom, agora vocês viram então como é que foi feita a implementação bem básica das comparações entre duas variáveis. Agora a gente também pode comparar nas estruturas condicionais mais variáveis, mas lembrando que é sempre de par a par. Então, por exemplo, se eu quiser comparar um par com outro par, eu tenho dois operadores existentes, que é o e ou o ou. O e ele é dado pela combinação do e comercial com e comercial. E a pergunta lógica que essa expressão aqui dá como exemplo, né, é valor 1 é maior que valor 2 e valor 3 é menor que valor 4? O resultado disso só vai ser verdadeiro se ambos os pares aqui retornarem verdadeiro. É isso que está escrito aqui embaixo. Eu também posso perguntar se um ou outro retorna verdadeiro. E para isso eu vou usar o operador de OU. O operador de OU é escrito usando duas barras retas ali, uma junto da outra. E nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou perguntando se valor 1 é maior que valor 2 ou valor 3 é maior que valor 4. E essa expressão ela vai retornar verdadeiro se qualquer uma desses pares retornar verdadeiro. E se ela vai retornar falso se todos retornarem falso. Eu também posso usar nas expressões aqui aquela mesma lógica que a gente viu lá nas expressões algébricas dos parênteses, que é a parte de prioridade. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que eu trouxe. O primeiro exemplo aqui, eu trouxe exemplo usando três variáveis, que é para vocês entenderem aqui um conceito bem importante de por que não tem um par de variável aqui, mas vocês vão ver que tem. Eu coloquei como prioridade para o programa perguntar se valor 2 é maior que valor 3. Isso aqui vai retornar um resultado, que vai ser verdadeiro ou falso. Quando depois que retornar de executar essa operação, ele vai então juntar com o valor 1, que vai ser então um par. Então, basicamente, esse parênteses aqui, ele acaba sendo uma variável que depois vai juntar com o valor 1 para então vai retornar realmente um resultado lógico. E a pergunta que essa operação está fazendo é: V1 é verdadeiro e o resultado de V2 é maior que V3, né? Então o resultado de V2 é maior que V3 é verdadeiro ou falso? Então, se ambos forem verdadeiros, retorna verdadeiro. Se qualquer um deles for falso, vai retornar falso. Da mesma maneira, a gente tem aqui embaixo essa junção aqui de parênteses. Lembrando que os parênteses interiores vão ser executados com prioridade e os exteriores vão ser executados com menos prioridade, né? Igual a gente tem mesmo nas expressões algébricas. Então, nesse segundo caso, a pergunta lógica aqui é: V1 é igual a V2? Ou então, V3 é maior que V4 e V5 é menor que V6? Isso aqui vai retornar verdadeiro caso V1 for igual a V2, ou então V3 for maior que V4 e V5 for menor que V6. Eu coloquei aqui embaixo, na nossa terceira linha, a mesma estrutura de variáveis, só que eu troquei os parênteses. Agora eu coloquei essa primeira parte aqui como prioridade. Então, nesse caso, a pergunta lógica vai mudar. E ela vai ficar: V1 é igual a V2? Ou então V3 é maior que V4? E V5 é menor que V6? Então, no caso, isso aqui vai retornar verdadeiro caso V1 for igual a V2 ou então V3 for maior que V4. E a expressão lógica vai retornar verdadeiro, toda essa expressão vai retornar verdadeiro caso qualquer uma dessas aqui retornar verdadeiro, né? E também se V5 for menor que V6.
É importante ressaltar aqui que essa parte de parênteses, ela é um pouco confusa agora no começo e só vai vir realmente quando você for praticar e executar, colocar isso aqui no seu código. E por isso, lá no final, eu coloquei alguns exercícios que você vai praticar muito isso aqui para você ficar craque e nunca mais errar essa parte de parênteses. Por fim, nas nossas comparações aqui, a gente também pode alterar o valor lógico que algo retorna. Para isso, a gente vai usar então o nosso ponto de exclamação. Perdão. E para isso, então, a gente vai colocar ele no começo da nossa expressão lógica. E aí ele basicamente inverte o valor lógico. Então, se for verdadeiro, o resultado lógico vai ser falso. Se for falso, o resultado vai dar verdadeiro. Então, ali, por exemplo, trouxe a expressão 5 é maior que 2? Sim, ele é maior que 2. Mas eu coloquei aqui o nosso operador de ponto de exclamação, que vai inverter o resultado dessa expressão. Então, se 5 é maior que 2, ele é verdadeiro, mas eu coloquei para inverter, o resultado então vai ser falso. E é para isso que serve então o nosso operador ponto de exclamação. Então, basicamente, são essas as maneiras que você vai realizar a comparação nas estruturas condicionais. Vamos ver aqui um exemplo de um fluxograma onde eu coloquei uma estrutura condicional ali se o valor 1 é maior que o valor 2. Então, dado aqui nosso exemplo que 10 o valor 1 é igual a 10 e o valor 2 é igual a 5, nesse caso aqui, ela vai retornar verdadeiro. Então, como é que vai ser o nosso código? Simples. Como é verdadeiro, ele vai executar o then. Então, if verdadeiro, then. E não vai executar o falso. Então, o caminho lógico que ele vai seguir é esse caminho em verde aqui. Mas vamos trocar os valores do nosso exemplo agora e colocar que valor 1 é igual a 2 e valor 2 é igual a 5. Nesse caso, o valor 1 não é maior que o valor 2. Então, o que vai ser executado vai ser o else, que é o nosso resultado para quando o falso ocorre. Então, o caminho lógico que ele vai seguir vai ser esse que está em verde aqui do else, vai executar a ação 2 e depois a ação 3. E não vai executar o then, porque, nesse caso aqui, retornou falso. Por fim, nessa parte teórica, a gente também tem as variáveis booleanas. Esse é um conceito abrangente em todas as linguagens de programação. E as variáveis booleanas servem para você guardar o valor lógico e o resultado de comparação entre variáveis. Uma variável desse tipo é chamada então de booleana e ela armazena apenas valores verdadeiro ou falso, nada mais do que isso. A única coisa que essa variável pode armazenar é verdadeiro ou falso. E agora, então, a gente acaba essa parte teórica extensa que eu acabei de passar para vocês e vamos ver, então, uma implementação dessas variáveis booleanas na linguagem C. Então, no C, o tipo de variável que guarda o valor booleano é chamado de bool. E para usar variáveis desse tipo, é necessário incluir, então, a biblioteca stdbool.h. Não é necessário incluir essa biblioteca para realizar as comparações entre variáveis. Por exemplo, no exemplo que eu dei agora atrás lá no código, eu não usei a variável stdbool para conseguir fazer aquele exemplo. E como eu disse anteriormente, uma variável booleana só pode guardar dois valores, true ou false, no caso aqui do C. Então aqui eu trouxe um exemplo de como é que você consegue escrever em C uma variável booleana. Então para isso, como eu falei, você tem que incluir a biblioteca stdbool e depois eu posso criar variáveis do tipo bool, como eu fiz aqui. Nesse caso eu criei duas variáveis, a variável valor e a variável resultado comparação. Na variável valor eu atribuí a ela o valor true e a resultado comparação, eu coloquei uma condição aqui, que é 5 maior que 2. 5 é maior que 2, então o resultado comparação vai ser igual a true. Se eu usasse essas variáveis aqui lá na minha expressão dos ifs, eu também ia conseguir retornar, então, uma expressão lógica naquela comparação. Vamos, então, encerrar esse módulo aqui. Ficou bem extenso, mas é um conteúdo muito importante para vocês começarem, então, a aumentar a complexidade dos seus códigos.
E vocês vão ver agora que os exercícios vão ficar cada vez mais complexos, vão ficar cada vez mais completos também, e vão começar a se assimilar a programas que você realmente vai utilizar na sua vida real. Então vamos fazer aqui um exercício bem simples, que é fazer um programa que calcule a raiz quadrada de um número. Caso o usuário insira um valor negativo, exiba uma mensagem de erro na tela e encerre o programa. Esse exemplo aqui é bem simples, só para vocês começarem então nessa parte das condições e também os conceitos que vocês viram no vídeo passado. O exercício 5 é para vocês desenvolver um código onde o programa, ao inserir um número positivo, retorna se o mesmo é par ou ímpar. Nesse caso aqui, eu não estou pedindo para vocês verificarem se o número é positivo ou não. Se vocês quiserem, ponto a mais, mas nesse caso nem precisa. O que eu quero vai pegar aqui mesmo é a parte de ver se é par ou ímpar. Vocês vão usar tanto o conceito desse módulo, dessa segunda parte aqui, perdão, como também conceitos da primeira parte. No exercício 6, vamos ver um programa que, ao receber os valores referentes aos três lados de um triângulo, você vai indicar se o usuário inseriu um triângulo isósceles, escaleno ou equilátero. Esse programa aqui é bem interessante porque vai fazer você praticar a parte de parênteses dentro das expressões lógicas. Por fim, eu trouxe um exercício aqui que é para você fazer uma calculadora trigonométrica, onde o usuário vai escolher entre duas opções. 1 para círculo ou 2 para retângulo. Caso o usuário escolher, ou então digitar a opção 1, você vai pedir para ele inserir um valor de um raio e vai retornar a área do círculo. Caso o usuário escolher a opção 2, você vai então pedir para ele inserir os valores de largura e altura do retângulo e retornar a área desse retângulo. Esse exercício aqui é bem bacana porque você vai começar a entender como é que você vai interagir mais com o usuário e fazer o programa ficar bem mais interativo mesmo. Novamente, caso vocês tenham alguma dúvida nesse módulo aqui, seja na primeira parte ou na segunda parte, deixa nos comentários que a gente vai responder na nossa live exclusiva desse módulo aqui. Novamente também, os exercícios que tanto da parte 1 quanto da parte 2, vamos fazer eles por completo nas lives. No mais, é isso. Agora sim, esse módulo está encerrado. Eu agradeço demais vocês pela atenção. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, estão gostando do curso, não esquece de compartilhar com os amigos e as pessoas que você conhece que têm interesse em começar a programar. E eu espero vocês no próximo módulo. Até lá!